Fala, criançada! Então, pessoal, vamos dar início a mais uma aula, tá? Vamos continuar o tema relacionado à regionalização norte e sul. Então, esse é o terceiro vídeo de uma sequência de 4, tá bom? Que trata sobre a regionalização do mundo. O primeiro... Desculpa, todas essas regionalizações principais tiveram início lá no período pós-guerra, no período Guerra Fria, tá bom? Então, primeira regionalização, o mundo bipolar em si, que foi resultante da Guerra Fria, né? O mundo dividido em capitalismo e socialismo. O segundo, regionalização, resultante disso, é o mundo dividido em três: primeiro mundo, segundo mundo e terceiro mundo, tá? Países capitalistas, socialistas e países neutros, capitalistas pobres, tá bom? E a terceira regionalização, desculpa, é a regionalização norte-sul, que é a que a gente está vendo agora. E uma última seria o mundo multipolar, que é o mundo atual, tá bom? Então, o norte e sul também se refere ao mundo atual, né? Então, vamos lá. Para quem não me conhece, sou o professor Michael Douglas, bacharel, ou seja, geógrafo, geógrafo no caso, e licenciado em geografia, tá bom? E mestre em geografia, todas essas habilitações pela Universidade Federal da Paraíba. Então vamos começar sem delongas, tá bom? Divisão dos países em norte e sul. Esse é o tema de nossa aula hoje. Então, primeiro fator. A partir da década, desculpa aí, eu tô gravando à noite e talvez deva ter saído aí um sonzinho. É um guarda passando aqui na rua. Tá bom, então continuando. A partir da década de 90, com o fim da bipolarização mundial, ou seja, com o fim lá da Guerra Fria, surgiu uma outra regionalização, que baseada em critérios socioeconômicos, que seria o mundo norte-sul, tá bom? Critérios socioeconômicos, sociais, fatores sociais, sociedade, como a sociedade vive, qualidade de vida, e os fatores econômicos, tá bom? Que geraram essa divisão. Então veja bem, essa regionalização, essa divisão do mundo, ela toma como base uma linha imaginária que divide o mundo em dois grupos. Países do norte, desenvolvidos. Países do sul, subdesenvolvidos. A teoria básica dessa divisão é essa, tá bom? Então, como eu mencionei, de acordo com os fatores sociais e econômicos, tá? O nível de desenvolvimento social e o desenvolvimento econômico do país. Então, os países do norte são os países desenvolvidos, enquanto que os países do sul, subdesenvolvidos. Então, veja, essa linha, é importante mencionar que ela não obedece a critérios naturais. Então, assim, o mundo ele não está dividido de acordo com a linha do Equador, que é o que divide o mundo no meio, tá bom? Países do norte, do hemisfério norte, países do hemisfério sul. Não é isso. É uma outra linha que não segue nenhum critério natural, tá bom? Então, lembrando que a parte sul dessa linha, no caso, né, essa linha ela está mais para cima do globo. Ela passa acima da linha do Equador e pega todos os países que estão abaixo dela, como países do sul, quase todos na verdade, a gente vai entender isso melhor, e alguns países do parte superior, como sendo os países do norte, tá bom? Que seriam os países capitalistas. Então, um detalhe que os países que estão presentes na Oceania, eles fazem parte, apesar de estarem na parte sul do globo, fazem parte dos países do norte. Tá bom? Então, embora os países do norte abranjam os países desenvolvidos, isso também não quer dizer que todos eles estão no mesmo nível de desenvolvimento, tá? Mas na verdade, existe pobreza nesses países, assim como no Brasil, né? E em outros países. No caso, o Brasil está em desenvolvimento, mas em muitos países pobres existe bolsões de pobreza, tá? Então, existem muitos países aí da África, existem países da Ásia que são extremamente pobres, mas existem bolsões de riqueza dentro desses locais. Do mesmo modo, em países ricos, não quer dizer que esses países, né, bem desenvolvidos não tenham pobreza. Tem sim, e muita. Do mesmo modo, não quer dizer que esses países do norte sejam todos eles no mesmo nível.
Não, existem países desenvolvidos e países muito desenvolvidos, entendeu? Presta atenção. Por exemplo, os Estados Unidos é um país desenvolvido, com a maior estrutura militar do mundo, mas ele não tem a melhor qualidade de vida do mundo, né? Muitas pessoas acham que é o melhor lugar de viver, e não é. Não é, longe disso. O melhor lugar de viver são os países do norte da Europa. Melhor qualidade de vida, melhor qualidade de preservação ambiental em muitos deles, tá? Então, preste atenção, se ligue, não deixe que a mídia, né, que a sociedade aí, o que a TV diz, muda aí o seu pensamento, tá bom? Então, só uma dica, à medida que a gente for aprendendo, estudando, né, vendo esses slides aqui, esses pontos aqui, anote tudo que está aqui, né? Anote os pontos que você achou importante na minha fala, porque quanto mais você anota, enquanto que você escuta uma aula, isso te ajuda a aprender e assimilar mais, tá? É um reforço que tu tá fazendo tu mesmo quando você pega e anota. E depois você tem a possibilidade de revisar. Você assistiu a aula hoje? Amanhã, algum horário, vai lá, dá uma olhada, passa a vista só por cima, assim você vai relembrar o que você acabou de ver. Então quando você revisa, isso te ajuda a assimilar bastante o que tu está aprendendo, tá bom? Então, continuando. Essa é a imagem do mundo dividido em norte e sul. Você vê que os países em laranja são os países do norte, enquanto que os países no tomzinho aí de rosa, né? Se você for daltônico, talvez você veja diferente. Esses países em rosa aí seriam os países do sul. Então você vê que a linha vem e depois ela dá uma queda, vai lá para baixo, né? Então ela pega ali a Austrália, né, que está na Oceania, e considera como sendo um país do sul. A Nova Zelândia do norte. A Nova Zelândia também ali, mas na verdade ele está no sul do planeta, né? Então ele não segue, você vê que ele não segue critério natural. Você vê que a linha está bem acima da linha do Equador. Bem acima da linha do Equador. Enquanto que a Austrália, né, e a Nova Zelândia está lá embaixo. Então ela exclui grande parte desse país. Lembrando que há muito mais países na porção sul do planeta, aí, né, com base nesse critério, nessa porção sul, do que na porção norte. Então poucos países da porção norte seriam os privilegiados e serem países ricos. E a grande maioria é considerado como pobre, tá bom? Então, essa é a divisão que foi feita e não segue critério natural, são critérios econômicos, tá bom? Então, essa é a divisão que existe no globo. Então, a gente encerra nossa aula por aqui. Espero que você tenha entendido, tenha gostado. Fixa bem a tua mente aí nesse mapa, para você prestar atenção e entender, tá bom? No caso aqui, nós temos aí países do norte, né? Os países, o Canadá, Estados Unidos e vários países aí da Europa, tá bom? Considerando também a Rússia, e aí você exclui a China, a Mongólia, né? Todo aquele resto ali. A Oceania praticamente toda, né? A parte ali da Ásia e o Oriente Médio, a África inteira você coloca como sendo do Sul, né? E toda a América Central e do Sul também como fazendo parte do Sul, tá bom? Então, veja aí, olhe direitinho, tá certo? E aí você vai poder assimilar isso direito. Bem, né? Então, galera, valeu. Não esquece de curtir, dar o like e até a próxima.